Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 18. Aleluia, Jesus, nós exaltamos, engrandecemos o teu santo nome, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Aleluia, Jesus. Primeira Samuel, capítulo 18, versículo 7 em diante diz assim: E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão, e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente a milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E no dia seguinte, o mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nestas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: Encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome de Jesus Cristo. Aqui a gente vê uma palavra sobre Davi e sobre Saul. Aqui está falando do momento a qual um homem começa a ter um grande retrocesso, mas também nessa mesma passagem está falando de um homem que começa a ter um grande crescimento e um grande avanço. 2 atitudes completamente diferentes uma do outro. Veja só que Davi, ele vai derrotar o gigante. Davi, ele vai destruir o gigante, a qual estava afrontando e se levantando contra o povo de Israel. Saul era o rei do povo de Israel. Saul era quem estava comandando o povo, era quem estava na frente, era ele responsável para cuidar do povo. Mas um homem, um gigante, começa a se levantar contra o povo desse rei, começa a se levantar contra o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e começa a afrontar, começa a se levantar, começa a humilhar. E a gente vai ver que Davi, usado por Deus, ele vai derrotar esse gigante, vai acabar com esse gigante. Ou seja, Davi estava trabalhando, estava sendo usado por Deus para proteger o povo, e também estava protegendo o rei da afronta daquele gigante, daquela humilhação, onde os soldados de Saul muitas vezes ficavam com medo, muitas vezes retrocediam. Ou seja, o rei estava sendo humilhado, o povo estava sendo humilhado. O rei talvez, ele ficou com medo, talvez ele ficou sem saber o que fazer. Mas Davi foi levantado por Deus para proteger aquela nação, para proteger o povo de Israel. E ali tudo bem, talvez quando Davi matou aquele gigante, o rei talvez se alegrou muito, porque agora eles foram vitoriosos, porque ali havia feito algo de um deveria lutar contra o gigante, e aquele que vencesse a batalha, ele se tornava vencedor de todo o exército, e todo o exército a qual perdia se tornava escravo. Ou seja, aquela batalha, aquela guerra estava dependendo apenas de 2 pessoas, onde Davi ele vinha a ser vitorioso. Só que interessante é que aqui vai ser lançada uma semente sobre a vida do rei Saul, uma semente maligna, a qual ele não soube dominar, a qual ele não soube controlar.
aonde que não foi pelo que Davi fez que ele começou a ficar contra Davi, não foi pelo motivo de Davi ter destruído o gigante que o rei começou a ficar contra ele, mas foi porque ele ouviu algo que veio de outra pessoa. E aqui que está o grande problema. Quando Saul ouviu as mulheres cantando e dançando, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, ele começou a ficar com inveja, porque começaram a cantar dizendo que Davi era melhor do que ele, e ali ele começou a ficar com medo de perder o seu reino. Então, por ter ouvido os outros falando e cantando que Davi era melhor, ele começou a ficar com ciúmes e se levantar contra Davi por algo a qual ele apenas havia ouvido falar. Ele começou a sentir uma grande inveja, e começou a entrar uma inveja dentro do seu coração, e começou a invejar Davi de uma forma muito grandiosa. E ele vai começar agora a planejar destruir a vida de Davi. Compreenda isso. Davi, ele tinha a unção de Deus, ele tinha a presença de Deus, ele foi usado para fazer aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso. Ele foi usado por Deus para proteger todo o povo, para proteger até mesmo o rei. Mas a inveja levou o rei a se levantar contra um inocente, a se levantar contra um que naquele momento estava talvez sendo o seu melhor amigo. E ele vai planejar uma armadilha contra Davi, a qual vai dizer para Davi que se ele trouxesse 200 filisteus, se ele matasse 200 filisteus, daria sua filha para casar com Davi, esperando que Davi fosse morto pelos filisteus. Davi não havia feito nada de errado, mas por causa de uma inveja, um plano para matar ele foi elaborado. Mas Davi, ele carregava a presença de Deus, e tudo que Davi fazia dava certo. E por carregar a presença de Deus, Davi vai contra os filisteus, acaba matando 200, e não acabou morrendo. E aí, quando ele vai chegar diante do rei, quando o rei vai ficar sabendo dessa notícia, a qual ele não conseguiu matar Davi, no versículo 29 vai dizer assim: temeu ainda com maior pavor, e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo por toda a sua vida. Quem aqui já foi perseguido? Davi, ele foi perseguido porque ele fez o bem. Davi, ele foi perseguido porque ele foi usado por Deus para proteger o povo. Davi, ele foi perseguido por Saul, porque Saul apenas estava com inveja dele. E você pode se perguntar: mas Davi, ele fez alguma maldade? Não, Davi, ele não fez nenhuma maldade. Davi, ele não fez mal a ninguém. Davi, ele não falou mal do rei. Davi, ele não tentou se levantar contra o rei. Davi apenas estava ganhando as batalhas para o rei. Davi estava honrando Israel. Davi estava honrando ao rei Saul. Davi estava sendo usado por Deus para abençoar muitas pessoas, para abençoar aquele reino. Davi estava sendo usado por Deus de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Davi estava sendo usado para derrotar os inimigos de Israel. Davi não fez mal ao rei. Davi não se levantou contra o rei. Davi até tinha oportunidade de matar o rei, mas Davi dizia: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Davi era um jovem a qual ele não carregava maldade dentro dele, contra aqueles que era, sobre aqueles que era do seu próprio povo. Ele foi um jovem escolhido por Deus, um jovem que carregava a presença de Deus. Só que o grande problema é que
uma pequena semente de ciúmes começou a brotar sobre a vida de Saul. E o grande problema foi que Saul não soube lidar com isso. Ele não soube fazer com que aquilo viesse a ser abolido dentro dele. E aquilo começou a crescer dentro dele, porque ele não sabia lidar com o crescimento dos outros. Muitas pessoas, elas acabam se autodestruindo, porque quando um Davizinho começa a se levantar, elas não conseguem aceitar aquilo, e muitas vezes começa a vir a inveja dentro delas, e muitas vezes começa a crescer uma sementinha de inveja, porque o Davizinho lá está crescendo, porque o Joãozinho lá está crescendo, porque o outro lá está crescendo. Isso aconteceu com Saul. Saul, ele não aceitava o crescimento dos outros. Saul era um homem a qual ele não conseguia lidar com ciúmes, e porque Davi estava crescendo, porque Davi estava fazendo coisas grandiosas e maravilhosas debaixo da presença de Deus, ele não conseguiu aceitar isso. Nós precisamos cuidar para não deixar as portas do nosso coração abertas, para que os ciúmes entrem dentro de nós, porque todas as vezes em que nós temos ciúmes de alguém, todas as vezes que nós nos colocamos contra alguém a qual está debaixo da unção de Deus, está crescendo na presença de Deus, nós acabamos nos destruindo a nós mesmos. E a palavra do Senhor vai dizer, deixar bem claro aqui aonde nós lemos, no versículo 9, que diz assim: e desse dia em diante Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E no versículo 10 diz: e no dia seguinte um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar. No dia seguinte, a qual ele começou a alimentar um desejo de ciúmes dentro dele, abriu uma legalidade para que um espírito maligno viesse e começasse a atormentar Saul. E a partir daquele momento, Saul começou a ser atormentado, ele começou a perder a sua paz, ele começou a ser perturbado por aquele espírito. Ou seja, um pequeno ciúmes abriu uma legalidade para um espírito maligno vir e começar a atormentar a vida dele, a começar a destruir a vida dele, a tocar na vida dele. E essa passagem, ela deixa bem clara onde um homem está em completo decadência, um homem que já havia desobedecido a Deus, mas agora a situação dele estava cada vez piorando mais e mais e mais, porque ele não aceitou o crescimento de Davi, e ele começou a perseguir Davi, ele começou a perder a sua paz, ele começou a focar naquilo que não deveria focar. Saul deveria ter focado em cuidar do seu reino, em cuidar do povo de Israel, mas o foco dele saiu da missão a qual ele tinha agora e começou a focar em Davi, simplesmente porque um pequeno ciúmes entrou em seu coração. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. E uma tradução está: apodrece os ossos. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que a inveja, ela gera destruição. A inveja, ela começa a trazer destruição sobre a vida das pessoas, e Saul começou a ter uma vida completamente destruída, completamente sem paz, porque ele estava alimentando agora um sentimento dentro dele, a qual o estava corroendo, a qual estava tirando vida. Ou seja, um pensamento e um desejo a qual não vinha da parte do Senhor. Davi estava ali para ajudá-lo, Davi estava ali para servir o rei, Davi estava ali para ajudar o rei, Davi estava ali para ajudar o povo de Israel, Davi estava ali para servir o rei Saul em tudo que ele precisasse.
Mas por causa da sua inveja, Saul não reconheceu que Davi estava ali para ajudar. Muitas vezes nós perdemos pessoas enviadas de Deus para nos ajudar, porque nós não queremos que elas cresçam, porque muitas vezes nós não queremos que elas façam melhor do que nós. Muitas vezes nós perdemos amigos, muitas vezes nós perdemos companheiros, muitas vezes nós perdemos pessoas enviadas por Deus, simplesmente porque nós ficamos com pequenos ciúmes dessa pessoa. Saul estava perdendo um grande amigo. Saul estava se levantando contra aquele a qual foi enviado por Deus para ajudá-lo, simplesmente porque não aceitava o crescimento de Davi. Todas as vezes que nós não aceitamos o crescimento de uma pessoa, nós acabamos perdendo muitas bênçãos do Senhor. Todas as vezes que nós não aceitamos a bênção sobre a vida de uma pessoa, nós acabamos nos auto-prejudicando. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: mas como é que pode, aquela pessoa é tão abençoada e eu não? Não está aceitando a bênção sobre a vida de outras pessoas, está agindo com ciúmes. Sabe, não é só isso, porque muitas pessoas elas têm ciúmes, mas não percebem isso. Isso está acabando com elas por dentro, está destruindo elas por dentro. Às vezes o irmão que compra um carro melhor, a pessoa fica com ciúmes. Ou às vezes alguém que ganha uma oferta ou ganha um presente, daí o outro não ganha, às vezes gera um pouquinho de ciúmes. Eu também queria ter ganhado. Se fosse eu que tivesse ganhado, porque só os outros que ganham. Sabe, parece ser algo pequeno, mas se nós não soubermos controlar isso dentro de nós, isso pode acabar destruindo até mesmo reis, até mesmo homens a qual foram levantados para governar uma grande nação. Davi era pequeno, Davi era jovem, mas Saul não aceitava, simplesmente porque ele tinha a presença de Deus e tudo o que ele fazia dava certo. Muitas vezes nós vamos ser rejeitados, e muitas vezes essa é a fase da nossa vida qual nós mais sofremos, é quando nós vimos para Cristo e começamos a aprender e a crescer. Davi estava em fase de aprendizado e foi nesse momento a qual ele enfrentou talvez as maiores afrontas sobre a vida dele, porque não aceitavam a presença de Deus sobre a vida de Davi. Porque aquele que tem a presença de Deus, tudo dá certo. Aquele que tem a presença de Deus, quando ele vai fazer uma coisa, as coisas dão certo, as coisas rompem, as coisas vão. E se você quer ter um crescimento nesse próximo ano, você vai precisar aprender a lidar com os Sauls. Se você quer crescer ao próximo ano, se você quer conquistar coisas grandiosas, você vai ter que aprender a ajudar os outros a crescer também, porque se os outros crescerem, eles também vão te ajudar durante a caminhada. E durante nosso processo de crescimento, nós vamos muitas vezes ter que aprender a lidar com os Sauls. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a lidar com aqueles que se levantam contra nós, com aqueles que tentam matar e destruir o nosso ministério. Sabe, quando eu fui levantado para pastor, muitas pessoas se levantaram contra mim. Muitas pessoas chegaram e disseram para mim assim: você não tem chamado para pastor. Muitas pessoas disseram para mim: ei, larga a igreja e deixa, abandona tudo. Muitas pessoas foram Sauls na minha vida. Muitas pessoas tentaram me paralisar, muitas pessoas tentaram esfriar a minha fé, muitas pessoas tentaram me destruir, como Saul estava tentando destruir a Davi. Só que Davi sabia lidar com Saul. Davi sabia lidar com Saul. Davi, ele sabia se desviar das lanças a qual Saul lançava. Davi, ele sabia lidar com os gigantes. Davi, ele sabia lidar com os leões. Davi, ele sabia lidar com os ursos. Davi, ele sabia lidar com aqueles que se levantavam contra a vida deles. Então aqui que está a principal coisa: Deus, ele vai trazer um grande crescimento na sua vida, mas você vai precisar aprender a lidar com os tubarões. Você vai precisar aprender a lidar com aqueles que se levantam contra a sua vida. Davi
em todo o tempo a qual foi perseguido por Saul, ele nunca prejudicou a Saul. Você quer aprender a lidar com os gigantes? Nunca prejudique ninguém. Nunca pague com a mesma moeda. Jamais faça o mal para alguém. Mesmo que tente te destruir, mesmo que tente acabar com a sua vida, não faça a mesma coisa. Porque Deus está vendo, Deus está ouvindo, e a justiça vem dele. É Ele quem que levanta os humildes, mas é Ele quem que abate os orgulhosos. Não foi Davi que acabou com o reinado de Saul, não, foi o próprio Saul que destruiu o seu reinado, porque ele fez mal a quem não deveria fazer mal. Então nós precisamos compreender que todo aquele que faz mal para o outro está prejudicando a si mesmo. Por isso que Davi nunca fazia mal ao rei Saul, porque Davi sabia que ele seria o maior prejudicado. Nós precisamos aprender a isso, que durante o nosso crescimento com Deus vai se levantar muitos Sauls, que vão tentar nos destruir, que vão tentar nos colocar contra a parede, atacar uma estaca, atacar uma lança, que muitas pessoas vão tentar esfriar a nossa fé, esfriar o nosso amor, que muitas pessoas vão dizer que não é capaz, que não vai conseguir. Nós só precisamos aprender a lidar com isso. Nós só precisamos aprender a lidar com as perseguições. Muitos vão ficar contra você porque você carrega a presença de Deus, e a presença de Deus na sua vida vão incomodá-las. A presença de Deus sobre a vida de Davi incomodava Saul, porque tudo que Davi ia fazer dava certo. Davi ia para a guerra, vencia a guerra. Davi ia contra o gigante, Davi vencia o gigante, porque a presença de Deus estava sobre Davi. A presença de Deus vai incomodar muitas pessoas. A luz de Deus sobre a sua vida vai incomodar muito as trevas. E os teus resultados vão gerar muito ciúme sobre as pessoas. Infelizmente as pessoas vão tentar fazer armadilha contra a sua vida. Muitas pessoas vão inventar mentira de você, vão inventar calúnias. Muitas pessoas vão buscar as tuas falhas. Muitas pessoas, elas vinham até Jesus e ficavam observando Jesus para tentar encontrar as falhas de Jesus. Muitas pessoas vão vir até ti não porque elas gostam de você, não porque elas querem estar perto de você, mas muitas vezes porque querem encontrar as tuas falhas. Muitas pessoas vão tentar talvez entrar no teu comércio porque querem encontrar as falhas, querem encontrar os problemas. Muitas pessoas vão fazer projetos para tentar te destruir, para tentar te derrubar. Mas sempre vai ter um amigo fiel, porque o filho de Saul se tornou o melhor amigo de Davi. Sempre Deus ele vai colocar um Davi ao seu lado para te ajudar. Só que você precisa compreender isso, quem é o Davi. Saul não compreendia que Davi era o seu amigo, e ele errou muito em ter se levantado contra aquele a qual Deus o enviou para o ajudar. Se você invejar aqueles que estão crescendo, você vai perder os melhores amigos a qual Deus colocar na sua vida. Se você invejar aqueles que estão ao seu lado, talvez você vai perder a companhia de muitos Davizinhos a qual Deus está levantando. Sabe, essas lideranças que nós temos hoje, há pessoas que foram fiéis ao profeta Vinícius e ao apóstolo até hoje, e hoje eles são muito abençoadas, mas muitas pessoas tiveram a mesma oportunidade, e pelas costas falavam mal, pelas costas invejavam, estavam tendo uma atitude de Saul, e essas pessoas não cresceram, continuam no mesmo lugar de antes. Quando nós nos levantamos contra, somos nós os maiores prejudicados. Mas quando nós temos uma atitude como Davi, mesmo se levantando contra nós, nós amamos, nós respeitamos, nós fazemos o melhor. Quem traz o crescimento é Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos fazer como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Saul tentava o matar, Davi se desviava,
mas não se levantava contra. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou Saul, e disse: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. E Davi disse para Saul: Saul, que mal eu te fiz? Que mal eu te fiz? Eu não fiz mal nenhum a ti, por que tu me persegues? Aprender a lidar com os gigantes, aprender a lidar com os Saús que se levantam contra a nossa vida, vai fazer com que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, vai fazer com que Deus ele venha gerar crescimento sobre nós. Precisamos aprender a ignorar as afrontas do inimigo, precisamos aprender a não fazer mal para o nosso inimigo. Talvez o teu vizinho está te afrontando, aprenda a ignorar isso. Talvez o teu familiar está te afrontando, aprenda a ignorar isso, como Davi fazia. Quando Saul atacou Davi, ele teve que fugir das lanças. Saul queria matar Davi. E o que Davi fez depois? Pegou a harpa e começou a tocar para Saul, para expulsar os demônios que estavam sobre a vida dele. Davi não guardava mágoa, Davi não pagava o mal pelo mal. Davi não ousou tocar naquele que ele mesmo fez inimigo. E quando nós vivemos dessa forma e aprendemos isso, nós compreendemos o que em Provérbios diz, que se o teu inimigo estiver com fome, dê comida. Se o teu inimigo estiver com sede, então dê água para ele, porque assim fará acender brasas sobre a cabeça dele e ele ficará envergonhado. Deus está nos ensinando: você quer ser mais que um vencedor? Você quer ser mais que vencedor? Então aprenda a amar aqueles que te odeiam, aprenda a fazer bem para aqueles que te fazem mal, aprenda a cuidar daqueles que não te cuidam, aprenda a ignorar os levantes do inimigo contra a sua vida. Você quer crescer? Então continue no bom caminho, então continue trilhando o bom caminho, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se desvie dos princípios dos céus, dos princípios do reino. Permaneça na vontade de Deus, e Ele é quem vai te honrar. Saul perdeu tanto tempo da vida dele correndo atrás de Davi, e Davi apenas continuou caminhando na vontade de Deus, apenas caminhando na vontade de Deus. Todas as vezes que nos levantamos contra alguém, nós saímos da vontade de Deus, e todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, nós começamos a andar por caminhos terríveis sobre a nossa vida. Davi, ele cresceu porque ele tinha a presença de Deus. Davi se tornou rei porque ele carregava a presença de Deus, e porque ele sabia lidar com os gigantes, ele sabia ignorar as afrontas dos gigantes. Davi muitas vezes ele teve que se fazer de louco diante dos seus inimigos. Sabe o que é isso? Davi, ele não afrontou o rei, Davi ele não se levantou contra, Davi não falou mal. Não, Davi não pagou o mal com o mal, ele apenas continuou fazendo bem, ele apenas continuou ouvindo a Deus e seguindo a direção de Deus, ele apenas continuou fazendo aquilo a qual Deus havia mandado ele fazer. E quem fez a justiça foi o próprio Deus. Quem tirou Saul do trono e colocou Davi lá foi o próprio Deus. Davi apenas precisou fazer a vontade de Deus, e Deus fez o resto. Se você quer ter crescimento, você vai precisar fazer a vontade de Deus e cuidar para não se distrair com as perseguições. Há pessoas que estão distraídas com macumbinhas que fazem, há pessoas que estão distraídas com o levante do vizinho, há pessoas que estão não, o teu foco é Jesus Cristo, o teu foco é obedecer ao Senhor, o teu foco não é falar mal dos outros, o teu foco não é se levantar contra os outros, o teu foco é viver debaixo da presença do Senhor, é ter comunhão com Ele, é viver em Deus.
E bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, mal falados por causa do Evangelho, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa. Talvez você está sendo perseguido, mas essa perseguição aí não é para você perder tempo. Essa perseguição aí é por causa que tem uns que são invejosos, porque tem uns que não aceitam. Mas deixa que Deus está trabalhando na vida deles, e apenas continue teu chamado, porque Deus também está trabalhando na sua vida. Deus também está preparando coisas maravilhosas lá na frente. E aqui que a gente aprende com Davi que a coisa principal qual ele tinha era comunhão com Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Deus nós não podemos vencer os nossos inimigos. Sem Deus nós nos tornamos mais que vencedores. Sem Deus nós não conseguimos coisas alguma. É o Senhor nosso Deus quem que vai nos proteger, quem que vai nos guardar, quem que vai nos livrar do inimigo. Nada pode te afastar da presença dEle. Os Saús que se levantarem contra a tua vida, eles não podem te afastar da presença dEle, porque muitas vezes os Saúl vão se levantar para tentar fazer com que você fique irritado, com que você fique bravo, com que você perca a paciência, para você perder a presença de Deus. Mas se você não perder a paciência, se você ignorar as lanças que vêm contra a tua vida e permanecer na presença de Deus, é Ele quem que vai te guardar, é Ele quem que vai te proteger, é Ele quem que vai derrotar os teus inimigos, é Ele quem que vai te exaltar. O ouvir e obedecer, era isso que Davi fazia. Davi apenas ouvia e obedecia. Quando Davi ia para a guerra, ele dizia: Senhor, tu queres que eu vá lutar contra esse povo ou não? Se Deus dizia vai, porque eu te darei a vitória, Davi ele ia. Mas se Deus dizia não, não vai, Davi não ia. Davi, ele tinha comunhão com Deus, tinha a presença de Deus, ele sabia ouvir e obedecer a Deus. Mas Saul foi rejeitado porque não obedeceu a Deus. Por não obedecer a Deus, ele foi rejeitado por Deus. E Jesus, ele disse: o que eu compararei com aquele homem que ouve as minhas palavras e obedece? Eu compararei a um homem a qual edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vieres as ondas, quando vieres os ventos, mal nenhum lhe fará. Jesus estava dizendo: se você me ouvir e me obedecer, mesmo que se levantem contra você, você não será destruído, porque você estará forte, você estará firmado. Para vencer, só basta você permanecer debaixo da vontade de Deus. E a segunda coisa, ser humilde. Saul, ele queria ser melhor do que os outros, ele era orgulhoso, ele se achava mais poderoso do que todos os outros. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. É isso que nós precisamos compreender, que maior não é aquele que está sendo servido, maior é o que serve. Davi, ele era maior porque era ele quem que servia. Era ele quem que ia lá e servia as ovelhas, era ele quem que ia lá e servia os seus irmãos, era ele quem que servia ao rei, era ele quem que estava servindo ao povo de Israel. Maior para Deus é aquele que está servindo, aquele que está ajudando os outros. Maior para Deus é aquele que está sendo humilde, aquele que está sendo generoso para com o próximo. Para Deus esse é o maior. Para aquele que reconhece que sem Deus não é nada, que sem Deus não pode nada, que sem Deus não consegue nada. O grande problema de Saul é que ele pensava que ele era melhor do que os outros e tinha o medo de perder o seu lugar. Nós não podemos ter medo de perder o nosso lugar. Há pessoas que elas têm medo de perder o seu lugar, há pessoas que têm medo de que outro venha e faça aquilo que ela está fazendo. Nós não podemos ter esse medo, nós precisamos ajudar as pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas a ter crescimento, nós precisamos
conduzir as pessoas a crescerem e avançarem também. Porque talvez as pessoas elas vão ser um Davi na nossa vida, que vai nos ajudar, vai ser um Davi que vai nos ajudar a derrotar o gigante, vai ser um Davi que vai nos ajudar naquilo que nós não conseguimos. Então essa visão do reino de nós não invejarmos, de nós não termos medo de perder o nosso lugar, mas de nós ajudarmos os outros a crescer também, de nós ajudarmos os outros a alcançarem níveis maiores do que os nossos, de irem mais longe do que a gente, e reconhecer que é Deus quem que faz todas as coisas, que se Deus quiser tirar, Ele tira, se Deus não permitir, ninguém tira, que se Deus quiser trazer crescimento, Ele traz, mas se Ele quiser abater, é Ele quem que faz todas as coisas, que tudo é para Ele, tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ter essa mentalidade de reino, que é Deus quem que faz todas as coisas, e reconhecer os nossos próprios erros. Saul não reconhecia que era ele quem que estava errado. Saul não reconheceu os seus erros, ele achava que ele estava certo em perseguir, em querer matar Davi, mas era ele quem que estava errado, era ele quem que estava fazendo aquilo a qual estava destruindo ele mesmo. Jesus ele ensina que nós não devemos querer ser melhor do que os outros. Jesus ele ensina que nós devemos lavar os pés uns dos outros, ajudar uns os outros, estender a mão um para os outros. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus ele vai trazer um grande crescimento sobre a sua vida nesse ano que está por vir.